Olá, meu grande guerreiro, minha grande guerreira. Eu sou o professor Tiago Correa e neste QBizu nós vamos conversar sobre direito administrativo e a remuneração de servidores públicos. Será que uma lei federal pode criar normas a serem seguidas pelos estados e municípios relacionadas à remuneração de servidores? O STF tem uma importante decisão sobre o tema e nós vamos ajudar você a solidificar esse conhecimento. Professor, uma lei federal pode determinar a atualização automática da remuneração de servidores estaduais e municipais? Antes de mais nada, saiba que a Emenda Constitucional 53 de 2006 determinou que fosse criado um piso nacional para uma específica classe de servidores, os professores. E foi a Lei 11.738 quem se incumbiu desse papel, de trazer um valor mínimo a ser pago para os professores. E esse valor deveria ser observado pela União, pelos estados e pelos municípios. Ocorre que essa lei também trouxe um mecanismo de atualização automática dessa remuneração dos professores. Acompanha comigo na tela. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente nos termos da Lei 11.494 de 2007. Ocorre que alguns governadores de estado ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade, argumentando que essa Lei 11.738 estaria violando vários incisos do artigo 37 da Constituição. Dentre os argumentos trazidos por esses governadores, eles afirmaram que a remuneração e a alteração da remuneração de servidores públicos só pode ser feita por lei específica. Outra coisa, argumentaram que existe um inciso que proíbe essa vinculação automática referente à remuneração. São dois incisos muito importantes e vale a pena a leitura. Acompanha comigo. Artigo 37 da Constituição, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. E o STF, como se posicionou? No informativo 1007, o STF disse que a Lei 11.738 é constitucional. A Suprema Corte disse que não há violação nem ao inciso 10, nem ao inciso 13. Por quê? Porque se a Lei 11.738 está cumprindo um comando constitucional ao estabelecer um piso nacional, é normal que ela traga um mecanismo automático para a atualização dessa remuneração. Então, a Lei 11.738 não é inconstitucional. Professor, como uma lei tão específica poderia ser cobrada em um concurso público? Eu trouxe um exemplo para você. Acompanhe comigo na tela. A banca foi a CESP, o ano de 2013, e o concurso foi para a Secretaria de Esporte e de Educação do Estado de Alagoas. Com relação aos instrumentos legais que tratam da valorização de profissionais da educação, julgue o item que se segue. A instituição do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme estipulado pela Lei 11.738 de 2008, restringe sua aplicação aos profissionais que desempenham atividades de docência. Certo ou errado? Muita atenção! A pegadinha da questão foi afirmar que a Lei 11.738 está restrita aos profissionais que desempenham a docência. O item está errado porque o artigo 2º estabelece contrariamente. Acompanhe comigo na tela. Artigo 2º, parágrafo 2º. Por profissionais do Magistério Público da Educação Básica, entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais
etc. Então o nosso item está errado. Para a gente encerrar, de repente você está com uma dúvida. Mas professor, se uma lei federal determina que estados e municípios devem pagar um valor mínimo para professores, o que acontece quando esses estados ou municípios não possuem dotação orçamentária suficiente? Grande guerreiro, grande guerreira, a própria Lei 11.738 trouxe um mecanismo compensatório nesses casos. Quando algum ente federativo, estado ou município, não tem a dotação orçamentária suficiente para cumprir o que está determinado na Lei 11.738, a União deverá ajudar esse ente político. Acompanha comigo na tela. Artigo 4º. A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso 6º do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o artigo 3º dessa lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Um forte abraço e até a próxima!